naquele exemplo, então a gente automaticamente não tem ortogonalidade, certo? Eu tenho variáveis independentes, vamos lá. Se, as- é, se, va- se eu não tenho relação entre a variável explicada e a explicativa, que é que eu tenho um modelo ali independente, eu não tenho a, tipo, eu não tenho equações simultâneas, né? Tá, Simultaneidade, eu não tenho simultaneidade. tá Então bom. eu tenho automaticamente ortogonalidade. Não tem ortogonalidade, no caso, entre a variável explicativa e o erro. Tá, vamos lá. Eu acho que eu não consegui captar muito bem. Ó, eu não tenho ortogonalidade. Ortogonalidade é a mesma coisa que independência, tá? Então, quando eu digo que x é ortogonal a y, eles são independentes. Assim sendo, em y nunca vai estar presente a, a variável x. Nunca vai estar presente. Eles são ortogonais, tá? Ah, beleza, acho que foi só uma confusão de conceito, então. Isso, então eles são ortogonais, eles são independentes, tá? O conceito de ortogonalidade e independência acontece pelo seguinte, só para vocês, isso é lá da estatística. Covariância de xy é igual a esperança de xy menos esperança de x vezes esperança de y, tudo bem? Se eles são independentes, o produto das marginais é igual a marginal do produto é igual ao produto das marginais. Então, consigo abrir essa esperança. E aí, por definição, a covariância é igual a zero. E a covariância é a mesma coisa de fazer produto interno. É o mesmo cálculo de produto interno. Então, você falar de independência e ortogonalidade dá sempre quase sinônimo, tá? Principalmente se a relação for linear. Tudo bem? Beleza. Então, é isso. Depois, como eu faço não confundir, às vezes, independência e ortogonalidade, para não achar Então, que são dois conceitos. E aí, o então que seguindo acontece? aqui. Eu estava naquele meu modelinho, né? Y1 igual a segunda equação, né? Eu me lembro que eu comecei com gama zero, mais gama 1x1, mais gama 2x2, mais o termo do erro trabalhado. Y2 é igual a θ zero, mais θ1x1, mais θ2x2, mais o termo do erro trabalhado. E falei para vocês que isso aqui por ALS daria para estimar. Mas, como bem salientou o Guilherme, esses caras, esses parâmetros são bem diferentes dos modelos da equação original. Por que eles são diferentes? E, além disso, eu perdi a relação econômica, eu perdi informação nesse modelo. Porque aqui eu não sei, por hipótese, nada da relação entre y1 e y2. Eu ignoro essa relação. Ou seja, eu estou estimando o modelo como se eu estivesse ignorando que eles têm algum tipo de relação. E aí eu consigo estimar as relações de y sobre cada um dos x, porque eles são exógenos, mas eu perco o meu tema original. Então eu chego com um problema, quero fazer estimação, sei lá, de salários em educação, de isolamento sobre infecção, e aí eu falo, essas coisas são endógenas, eu não consigo, mas eu consigo te dar outra resposta. Então, assim, essa outra resposta, às vezes, é válida, mas não te acrescenta em nada. É o que a gente chama do erro do tipo 3. Erro do tipo 1 é o falso positivo, erro do tipo 2 é o falso negativo, e erro do tipo 3 é responder certo a pergunta errada. A pergunta não era essa pergunta inicialmente que você queria propor. Então, você respondeu certo, mas eu não queria saber a relação de y e x. Eu queria saber a relação entre y1 e y2. Isso, às vezes, você não consegue pela forma reduzida. Então, você teria que fazer pela forma estrutural. Como é que se dá a forma estrutural? Eu pego as equações originais, que eram em beta zero, então beta 1 x1 mais beta 2 y2 mais o termo do erro. Y2 eu vou chamar de alfa 0, mais alfa 1, y1 mais alfa 2, x2
mais o termo do erro, e vou colocar na forma estrutural, que seria como? Coloco todas as endógenas do lado direito da equação. Eu estou toda hora olhando aqui para ver se meu computador não está dando mau contato na bateria. Então vai ficar y1 menos beta 2, y2 igual a beta 0, beta 1 x1. Fala, por favor. Pode perguntar. Oi? Primeira pergunta. Alfa 0, alfa 2x2 mais E2. Então, daqui para cá, nesse passo aqui, eu só botei as endógenas para o lado direito. E aí eu coloco na forma matricial, que seria como? Seria... Professor, rapidinho. Ah, Aquela outra forma era reduzida, essa é qual o nome? estrutural. Tá. Eu vou escrever aí, tá tranquilo. Então, y1, y2, igual a beta 0, alfa 0, mais a x1, né? Então, tem beta 1, 0, 0, alfa 2, x1, x2, mais o termo dos erros, E1 e E2. E aí, o que eu... Isso aqui é o que a gente vai convencionar chamar de forma estrutural. E na forma estrutural, o que a gente tem? A gente tem a informação completa, mas a gente sabe que a gente tem um probleminha, né? Porque eu tenho quantos parâmetros para estimar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais a variância dos termos do erro, né? Variância 1, variância 2. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 parâmetros para serem estimados, sendo que quando eu fizer a inversão dessa matriz aqui e multiplicar por cada uma delas, eu vou ter 2 aqui, 4 aqui, então 6. Só que aqui eu vou continuar tendo que estimar as variâncias e a covariância, porque os erros não mais serão independentes. Então, terei 2, 4, mais 3. Espera aí, não, desculpa. 2. Aqui, como eu tenho 0, eu vou continuar tendo não 4, mas 2 parâmetros. E aqui eu vou ter 3 parâmetros, que eu vou ter as variâncias dos termos dos erros cruzados, mais a covariância. Então, na forma estrutural, eu tenho 8 parâmetros, só que quando eu fizer a reduzida, eu vou ter 7 parâmetros. Então, eu vou ter sempre um problema que a gente chama de problema de identificação, que é como eu recupero a informação do modelo original, sendo que esse modelo ele me tem algum problema, que nesse caso é a tal da endogeneidade. Então, você tem um problema aqui de identificação. Como é que eu identifico cada um dos parâmetros? E esse é o nosso grande vilão da aula de hoje, né? Como identificar os parâmetros e identificar de forma consistente. Então, por enquanto, a gente viu que existe 3 problemas. A endogeneidade que a gente já conhecia, e aí ela vem do fato das variáveis serem simultâneas, e aí eu propus uma solução que é você transformar na forma reduzida, que você consegue estimar. O Guilherme falou para mim que os parâmetros não mais seriam os mesmos, e aí eu tentaria recuperar, mas quando eu tento recuperar 8 parâmetros, só que a partir apenas de 7. Então, eu não conseguiria identificar consistentemente o meu modelo, eu teria algum problema, eu teria informação faltando, então eu não consigo identificar completamente todas as minhas informações, e às vezes vai faltar informação justamente que eu queria. Tudo bem? Ô, professor, Fala. só para tirar a dúvida aqui. Então, quando eu tenho esse problema de identificação, o meu modelo fica inconsistente, é isso?
não na verdade, não é que o seu modelo fique inconsistente, falta informação. Você precisou fazer essa identificação porque você tinha um modelo que, na forma estrutural, ou seja, na forma completa, ele era inconsistente. Então, só para você não confundir uma coisa com a outra. A identificação é porque você, com o modelo na forma reduzida, falta informação para você recuperar os parâmetros. E a inconsistência mas para que eu reduzi informação? Porque antes o modelo era inconsistente. Entendi, obrigado. Entendeu? Só para você evitar. Então, o que eu vou sugerir para vocês? Eu vou continuar, mas a leitura fundamental para a aula de hoje é capítulo 18, 9, do Jarate. Então, façam essa leitura para vocês entenderem. São capítulos pequenininhos para vocês entenderem, basicamente, como funciona. Tá? Essas duas leituras seriam muito boas para vocês. E aí eu vou mostrar aqui formas da gente solucionar esse problema. Acho que vai cair mais uma vez só a live. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem quanto tempo ela tem, não? Sabe aquela bolsinha ali, ó? Quanto tempo a gente tem de live? Você sabe, não, né? Não interessa. A gente continua aqui, mas eu vou dar formas de solucionar esse problema para vocês, tá? Professor, só fazer um sumário dos passos que a gente fez. A gente chegou, a gente estava no modelo inconsistente, nós criamos... Volta um pouquinho. Claro. Ó, a gente tinha... Aqui a gente estava... Não, eu falo, volta para a tela anterior. Eu acho que eu não consigo. Ah, não. É só para falar se eu estou certo. A gente chegou no modelo inconsistente. A gente tinha simultaneidade entre essas duas variáveis. Essa simultaneidade provocava inconsistência. Aí a gente trabalhou o modelo na forma reduzida. Quando a gente vai recuperar a informação do modelo na forma estrutural, que é a formação completa, você tem problema de identificação porque falta parâmetros na forma reduzida para estimar os parâmetros da forma estrutural. Isso, você tem 7 para fazer 8. Isso. A única coisa que eu fiquei na cabeça é o seguinte: na hora de você separar as variáveis as variáveis endógenas de um lado para o outro, por exemplo, a gente tinha em consideração que Y1 ele estava, aliás, Y1 ele aparecia tanto nas duas. Então você fez Y1 menos beta 2, né? É isso? Isso. E na de baixo era... na de baixo era menos delta... Era menos alfa. Eu queria saber por que era o menos só. Tava com essa dúvida. Não, porque estava assim, né? Só um exemplo. Y1 igual a A mais B, Y2. Por que estava com menos? Porque quando eu passei para cá, eu joguei para o lado esquerdo. Tá. Esquece. Eu achei que era alguma coisa mais diferente. Não. Essa troca de sinal só porque eu passei para o outro lado, entendeu? Só para você respeitar essa troca de sinal. Não, tá certo. Ok. Era só isso. Vai acabar em 10 minutos. Hein? Alguém cronometra aí para eu poder me lembrar em 7 minutos de eu encerrar aqui para não ter... Professor, fala. Esse 7 e 8, né, da reduzida tem 7 parâmetros e na estrutural tem 8. É sempre essa relação, tipo, 1 a menos ou não? Vai ser sempre 1 a menos, não. Nesse caso é porque era 2 por 2. Se for uma 3 por 3, se eu não me engano, são 3 a menos. Se for uma 4 por 4, serão 7 a menos. Se for uma 8 por 8, serão 15 a menos. Uma coisa assim. Tá. É 2 vezes K menos 1. Número de parâmetros. 2 vezes K menos 1, tá. Valeu, obrigado. Não, tranquilo. Então, o que acontece? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês algumas formas de a gente identificar. Por exemplo, a gente vai pensar aqui uma equação de oferta e demanda, que a gente já conversou. Demanda e oferta. Bom, eu vou falar para vocês que vocês estão lendo apenas para preço. Então, vou chamar o parâmetro alfa 0, mais alfa 1 preço. Mas em termos do erro da demanda. Já o demandante, ele olha para preço, só que, por exemplo, eu tenho o custo dele. Certo? O que eu sei? Toda vez que eu identifico, essa aqui é a minha oferta,
essa aqui é a demanda. Toda vez que eu identifico um par ordenado, quantidade e preço, eu, na verdade, estou identificando o equilíbrio, e não apenas uma das curvas, certo? E aí você não sabe se você está na oferta ou se você está na demanda. A única coisa que você sabe é que se isso aqui é demanda, o parâmetro de preço é negativo, se isso aqui é oferta, o parâmetro de preço é positivo. Tudo bem? Tudo bem, galera? Sim. Beleza. Então, o que aconteceu? Repara que na equação de demanda eu só tenho o preço do cara, mais na da oferta eu tenho o custo. O custo de produção afeta quem está comprando? Sim. O preço fica maior. Sim. Afeta quem na sua decisão de comprar? Então, quando você vai comprar uma Coca-Cola, você fala, porra, qual o custo da Coca-Cola? Ah, não, o custo da Coca-Cola é mais barato que o custo da Dolly. Então, eu vou comprar a Dolly. Não afeta. Você só afeta se você pega o preço só. Isso. Então, se eu já estou pegando o preço, o custo não afeta a decisão da demanda, ele só afeta a decisão de quem? Da oferta. Então, se eu tiver custos diferentes, concordam comigo que aqui, o que eu estou fazendo com essa minha oferta? Eu estou aumentando ou reduzindo o custo? Aumentando. Eu estou aumentando o custo, a oferta está diminuindo, ela exige preços maiores. Aí eu vou reduzindo esse aumento até chegar ao meu nível original, e aqui eu estou diminuindo o custo, repara? Agora, para cada nível novo de custo, o que eu vou ter? Níveis novos de equilíbrio. Esses níveis novos de equilíbrio, no custo, me ajudam a estimar qual curva? A oferta ou a demanda? Oferta. A demanda? Nossa, demanda. Isso. Então, o que vocês percebem? Que uma variável de oferta me ajuda a estimar quem? A minha demanda. Isso se chama variável excluída no modelo. Então, o que acontece? Na minha equação de demanda, se eu tenho uma variável excluída, desde que ela seja exógena, eu consigo estimar um parâmetro dela. Qual parâmetro você vai estimar? O alfa1. Porque os custos não estão presentes naquela equação. Percebem? Só ajuda a fazer uma definição um pouquinho mais formal. Então, uma variável excluída do modelo é uma variável que, por mais que ela não esteja presente naquela equação de estimação, pelo fato dela estar no outro modelo, ela acaba te influenciando. Então, no caso, por exemplo... É um modelo só com duas equações, tá? Então, tem um modelo. E a variável excluída é uma variável exógena que está presente nas outras equações, mas não está presente na sua. Tá. Então, você quer um exemplo, eu vou te retribuir com uma pergunta. Renda, nesse exemplo, pode ser variável excluída, certo? Porque não está presente nenhuma, certo? Certo. Mas se eu colocasse renda como alfa 2 na equação de demanda, ela seria uma variável excluída onde? Seria excluída da oferta. Boa. Seria uma variável excluída da minha oferta. Se eu coloco aqui, sei lá, renda, custo, se eu estou trabalhando com, sei lá, com algum produto que seja dependente de clima. Se eu coloco o clima aqui, por exemplo, vamos supor que eu estou falando de feijão. Feijão em São Paulo, inclusive, está bem caro. O clima é uma variável excluída da onde? O clima ele é excluído da demanda, porque... Ele estaria por exemplo, na equação da oferta. Boa, é isso. Tá certo? Então, o que vocês estão percebendo é que quando eu tenho uma variável excluída na minha equação, eu consigo estimá-la. Então, essa é uma das restrições que eu tenho. Então, minha primeira restrição é que eu preciso ter variáveis excluídas. Primeira restrição para a identificação é que eu preciso ter variáveis excluídas. Professor, Deixa eu só concluir esse aqui, ó, só para vocês entenderem esse termo, tá? Então, isso aqui se chama condição de ordem. O que a condição de ordem me diz? A condição de ordem
Só para definir aqui, aí abro para as perguntas. Inclusive, o tempo só tem 3 minutos, tá? E aí eu vou abrir a última live. O que a condição de ordem me diz? Ela me diz que o número de variáveis excluídas no meu modelo, que é K, tem que ser igual ou maior ou igual que o número de variáveis endógenas menos 1. Então, o número de variáveis endógenas eu vou chamar de N menos 1. Então, olha só. Quantas variáveis endógenas eu tenho nesse modelo? Quantidade e preço, certo? Então, meu N é igual a 2. Na equação da demanda, eu tenho qual variável excluída? Custo. Então, meu K é igual a 1. Então, para a minha equação de demanda, eu sei que 1 é maior ou igual que 2 menos 1. Então, ele pode ser identificado, ele atende a condição de ordem. Na minha equação da oferta, eu não tenho nenhuma variável excluída porque eu não peguei a renda do cara. Então, eu tenho 0. Quantas variáveis endógenas eu tenho? Preço e quantidade. 2. 2 menos 1 não é menor do que 0. Então, a oferta não atende a condição de ordem. Pergunta. Eu queria saber que se para estimar o alfa 1, você precisa saber todos os parâmetros da oferta, por exemplo? Não, basta saber um parâmetro da oferta que não esteja na demanda. Tá, só esse, né? Entendi. Que é algo que a gente chama de o quê? Variável excluída, que eu estou chamando de K. Uhum. Tá? Não precisa, se você tiver, K precisa ser maior ou igual que o número de endógenas presente na equação menos 1. É isso. Tudo bem? Tudo bem. Você só precisa saber o beta 2, então. Só precisaria saber que tem um C lá. Não precisa nem saber o beta 2. Você não vai estimar esse beta 2 consistente. Você precisa saber que tem um C ali dentro para poder estimar. Ah, entendi. Tá bom. Próxima, temos 1 minuto e 15 segundos. Eu entendi por que a gente precisa ter variável excluída para identificação, para identificar. Para fazer a identificação, ó. Olha esse mecanismo aqui no gráfico. Quando eu tenho uma variável excluída, numa das equações, eu permito que essa variável só afete a outra. E aí eu consigo alterar na dimensão dessa segunda variável essa minha primeira função. E aí, ao alterar a oferta e manter a demanda parada, eu identifico os componentes da demanda. Ah, entendi. Vou encerrar agora, galera. Está salvo. Já teria gravado e vou botar o link da última live lá. Um abraço, hein?